nós vamos ler em duas passagens. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo de número 6. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 6. Eu estava falando para os irmãos ali, eu amo Jesus e amo essa igreja. Eu estou só o pó da rabiola. Hoje a ficha caiu, eu sou coroa, irmão. A idade pegou. Período de carnaval, pregava nos 10 estados, carro de boa. Diminui para 5 e quase não me levanto ontem. Meu filho de 13 anos olhou para mim: papai, o senhor está virando tio. Eu digo: papai, já estou mais para vovô, viu? Queridos, quero adorar o Senhor pela vida do pastor Josué de Gouveia, grande amigo, me trata aqui, me recebe há muitos anos aqui. Já tem mais de 10 anos que eu venho aqui. A toda a equipe de pastores, os vice-presidentes, líderes, Deus os abençoe. Pastor Carlos Fernandes, superintendente de homens, acho que foi a primeira agenda minha aqui na Vila Nova, foi através do Ministério de Homens, não foi? Oi, Deus abençoe. O senhor lembra que eu era mais magro? Né? Tá bom. Evangelista Darley, é isso? A pronúncia é essa? A lei daqui dos homens aqui da sede. Deus abençoe. Nosso filho, nosso pastor, Deus abençoe. Provérbios, capítulo de número 20, versículo 6. Está comigo, queridos, o diácono Douglas e o diácono Vinícius, né? A equipe hoje de segurança e motorista, né? Não sei de quê, mas tudo bem. Diz assim o texto. Vai estar no telão. Após a minha leitura, eu gostaria que você repetisse, por gentileza. Tá bom? Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Vamos lá? 1, 2, 3. Repita após mim: quem achará o homem fiel? Vamos lá, a primeira carta é o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Serão os dois textos que nós vamos estar baseando na revelação que Deus trouxe ao nosso coração. O Ministério de Vila Nova, há muitos anos, é reconhecido como uma vitrine de teólogos. É uma igreja que tem uma cultura bíblica e a qual admiro demais. E é um dos ministérios em Goiânia que mais valoriza a pregação. Então isso, quando eu venho aqui, eu me sinto muito honrado. É uma igreja que os comentários não é só no estado de Goiás, é fora do estado de Goiás, né? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 4 e o versículo de número 6 e o versículo 7 e 8. Nos diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Repita após mim, por gentileza, a parte C do versículo 6. E Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Nós temos aqui homens de mais maturidade ministerial, de idade, de experiência familiar, mais do que a minha. E alguns assuntos eu vou tratar de ordem teórica, pois ainda não vivi. Um certo pastor me ligou e disse: pastor Antônio Márcio, gostaria muito que o senhor viesse aqui no nosso campo e desse um seminário de escatologia. E eu disse a ele: rapaz, me senti muito honrado e muito alegre, mas porém eu vou recusar.
Aí o pastor, muito amigo meu, disse: não, que é isso, macho? Está me desfazendo, está desfazendo? Não, é porque existem assuntos que eu posso pregar, mas existem assuntos que eu não posso dar aula. Você pode falar sobre vários assuntos, mas você não pode ser mestre de todos. Você é mestre em uma área, e a área que Deus vai te usar. Então, na parte acadêmica, eu não trabalho com escatologia. As áreas que eu trabalho é liderança, vida cristã e, de vez em quando, vida familiar. Me chamaram para dar um seminário de criação de filhos na época, e os meus filhos tinham 5, 7, 8 anos, e eu neguei. Como assim, pastor? Não vai dar, porque eu só vou falar teoria. E é bom ouvir alguém que tenha a teoria e a prática. Quando os meus filhos estiverem criados e conhecerem a Jesus, e eu ter discipulado os 4, aí eu vou poder dar palestra. Como assim, pastor? É sério. Tem muito doutor teórico e poucos doutores práticos. E muita gente que ainda nem viveu a experiência da fé e quer ensinar os outros a viver. Então peço aos senhores que tenham misericórdia de mim, desse um cearense de 1,66 m calçado, tá? Com os meus 45 anos. Sei que os senhores pensavam que eu tinha uns 35, e adolescente com 12. E como eu amei esse púlpito, viu? Que ultimamente eu só prego num púlpito dessa altura. É muita complexidade, queridos. Tá ali o jovem Jadiel, Deus abençoe. Queridos, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, orei por vocês hoje às 3 horas da manhã, e pedi que o Senhor revelasse ao seu coração ao meu, e pudesse tocar o nosso coração através da tua escritura. Como é uma igreja de mestres, entendemos que a hermenêutica bíblica, juntamente com a homilética, nos recomenda. Porque tem gente que cava tanto poço e não consegue voltar. E o conselho simples é: ler o texto, entender o texto, explicar o texto e aplicar. O livro de Provérbios, que é do conhecimento de todos, é um livro de conselhos, recomendações, ensinamento de princípios. O primeiro livro de Samuel é um livro histórico, que vai dar exemplo dos homens que obedecem o mandamento e que não podem obedecer o mandamento. E a consequência de quem teme a Deus e de quem não teme. Primeiro livro de Samuel, gostaria de sua atenção. E segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, e primeiro livro de Crônicas e segunda Crônicas. A sua síntese é a visão histórica da monarquia israelita e a interpretação para os tempos atuais, a visão de liderança. Lideranças fracassadas e lideranças que tiveram sucesso. E no meio dessa percepção, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, especificamente do versículo de número 1 ao versículo de número 8, a experiência que eu quero compartilhar com os senhores. A manifestação de um homem que é fiel porque ele tem honra. Ok? Honra pode ser uma medalha, que é o reconhecimento. E quem é militar, e quem teve a carreira militar, entende melhor do que eu, que certas missões que você exerceu no militarismo e teve o sucesso daquele que foi comandado, quando você volta, você tem um reconhecimento das tropas, reconhecimento do comando, e nisso dão a você um título ou uma medalha, reconhecendo quem você é e naquilo que você realizou. Quando nós falamos de hombridade e honra, são duas definições. Hombridade é o princípio de quem é o homem e de quem ele deve ser. E o homem tem que ser o provedor, protetor, guia, líder, sim, pai, ok? E marido fiel. Paulo diz: recomenda aos homens a boa consciência, que eu exerci meu ministério com boa consciência em fidelidade. Quando nós falamos de honra, é aquele que não envergonha o título que esse recebeu. E nós estamos numa reunião de homens, e aqui foi abordado bem claro sobre o sucesso. Vou fazer uma conexão com o que eu vou contar com os dois textos e aplicá-lo. Há um tempo atrás, conversando com um judeu ortodoxo, e eu sou bem curioso, acho que era em Londres. Fui pregar em Londres, nós fomos jantar no lugar, e era um bairro judeu. E tinha um judeu ortodoxo, e comecei a entender que ele estava falando em português. Eu, curioso, cheguei: Shalom Adonai. Ele já me corrigiu: não é assim. Eu digo: por isso que eu estou chamando sua atenção, eu quero aprender com o senhor. Aí ele se desarmou. Eu disse:
Qual é o sucesso da riqueza judaica? Como assim? Porque em todo que é país que tiver um judeu, ele tem riqueza. E eu perguntei, qual é o segredo da prosperidade? Ele fala, vou lhe contar. Nós só reconhecemos um homem quando é próspero se ele tem 5 tipos de tesouros. E eu perguntei, quais são? Diz, o último é o bem material, é o que tem menos valor. Eu perguntei de novo, como assim? Se você só tem dinheiro e bem material, você é a pessoa mais pobre que existe para eles. E quais são os tesouros? Primeiro, precisa ter comunhão com Deus. Segundo, ter família. Terceiro, ter caráter. Quarto, ter amigos. E quinto, ter os bens materiais. Eu digo, eita macho, eu estou quase virando milionário. Só falta o dinheiro. Nessa questão do reconhecimento de riqueza, o judeu diz uma coisa, caráter, que é uma grande diferença, eu sinto o Senhor aqui, entre personalidade e caráter. Personalidade, gostos, atribuições daquilo que eu gosto. Por exemplo, eu amo Goiás e amo os goianos, mesmo sendo um povo chato para a gente pregar, que é chato. Eles ficam olhando para nós por 30 minutos, não reagem para nada. Aí um olha para o outro, aí vai contextualizando o que você está pregando, aí vai assim. Aí olha para o pastor, e se o pastor levantou a mão, ele diz, Deus está falando. Depois um cutuque embaixo assim, Aí lá no final vão chorar, glorificar. E isso a igreja é comum. Quanto mais macho é o bicho mais complicado, né? Que é a parte mais racional. Eu prego em convenções de pastores há 15 anos. Ou classe difícil de falar línguas estranhas e de ser pentecostal. Porque nós aprendemos, e é fisiológico, que o homem é a racionalidade na sociedade. E do relacionamento conjugal, o homem é a razão. E aí eu vou entrar no mérito. Muitos falam da sua bondade. Muitos falam que são ricos, prósperos e honrados. Muitos falam que são amigos. Mas é na manifestação da crise que realmente se revela quem é homem de verdade e quem é homem de fidelidade. O texto que os senhores e eu lemos, e aqui nós vamos decorrer em 30 minutos, é claro. Podemos falar de nós mesmos, mas o homem fiel, quem o achará? Se é uma pergunta, então existe uma procura. Se existe uma procura, eita, Jesus vai pegar, é porque é raro. Se é raro, é alguém que tem um título de honra. A fidelidade de um homem é a manifestação do seu caráter. Mesmo que as pessoas mudem, eu não vou mudar. Só um exemplo, só para te fazer uma analogia, a gente brincar que vocês estão sérios demais. Além de serem feios, um bando de macho, deve com essa cara de delegado, é complicado. Tá, o Flamengo perdeu, né? Então esse povo tá aí. Ixi, alguém se escandalizou. Não vou pregar ortodoxamente, irmão. Não vou agradar a sua religiosidade, não. Eu vou ser fiel à maneira que Deus me usa. Então, se tu gosta ou não, o problema é seu, tá? Eu gosto muito de Goiás, mas eu detesto Piqui. O meu gosto pelo Piqui é caráter ou personalidade? Personalidade, é gosto. Quando eu morava, nem parece que eu sou do Ceará, né? Acho que os irmãos pensavam que eu era paulista, né? Mas lá no meu Cearazinho, lá na região de Morada Nova, terra do vaqueiro, tem um distritozinho chamado São João do Aruaru, que a gente chama distrito da segunda. Passou a segunda marcha, já saiu de lá. Lá só produz gente feia, água saloba e cururu. Alguém sabe o que é cururu? Sapo grande. Não, aqui vocês têm sapo. Lá a gente tem mutante. Moço.
Quando jogava o cururu na água saloba, meu irmão, o bicho crescia assim. Eu me lembro, mas meus primos jogando, não tinha bola para jogar, a gente jogava com os cururu. Alguém é dessa região aí? Cadê a geração raiz que arrancou o tampão dos dedos na rua jogando? Tem ou não tem? Então deixa de conversa. Rapaz, eu gostava de uma buchada de bode. Alguém já comeu uma buchada de bode aqui? Deixa de preguiça, macho. Pode estar com a dentadura solta. Aqui eles chamam de quê? Dobradinha. Ai, tomar banho, mano. Ô, pastor Antônio, mas só quer uma dobradinha? Ai, tomar banho, mano. Não quero dobradinha, não. Não era louco pela buchada de bode. Isso em 1998. Hoje, se você me oferecer, quer não. Ou seja, a personalidade ela vai mudando, vai se adaptando. A minha esposa, que é terapeuta, diz que existe um homem com 30 anos e existe um homem com 40. Ou seja, a idade vem para amadurecer a nossa visão de mundo. Mas, caráter. 3 coisas me tentam até hoje, que me revoltam, e eu oro para Deus tratar meu coração para liberar o perdão. É quando alguém mente para mim, é quando alguém murmura, e quando alguém é ingrato. Isso eu tinha 18 anos. Meu princípio. Eu estou com 45. O meu gosto pela comida muda. Estou falando para pessoas inteligentes. Mas os meus valores não. O mal dos cabos que não honra a calça, da dobradinha, é que ele vai mudando, não personalidade, valores. Quando tudo está bem e o churrasco está pegando, a gente tem aquela picanha de 3 dedos de gordura. Revela, Senhor. Revela, Pai, revela. Toca, Senhor. Eu creio, Senhor. Depois do culto, será que vai vir, Jesus? Aquele rodízio, quando tudo está bem, meu amigo macho velho, conta comigo. Arretado. Na igreja está lotado, o avivamento está pegando. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Mas quando um ciclag é queimada, quando as crises vêm, é aonde se manifestam os fiéis. Vamos interagir, vamos interagir. Pergunte a 2 pessoas próximas de você: você é um homem fiel? Responda não. Porque o texto está dizendo, eu posso falar para você, eu sou um cara, eu sou teu amigo. Ou como diz lá na favela onde eu cresci, no Inferninho, tamo junto, velho. Estamos na pressão, está debaixo d'água. É fácil falar, o desafio é viver. E nessa geração da pós-modernidade, da crise de identidade, que existe uma desorientação comportamental, que os valores são trocados, é tempos fáceis que estão gerando homens fracos, que estão gerando dias difíceis. Mas homens que são tratados no deserto, homens que são tratados na guerra, homens que são tratados no meio da crise, é homens que sabem ter seu caráter definido. Alguém está me ouvindo? Silêncio. Hoje troca de amigo dentro do dia político. A minha esposa olha para mim e diz: meu amor, para de sofrer. Eu digo: meu amor, eu nasci no tempo errado. Porque palavra para mim de um homem é sim, sim, não, não. Olhou no olho, deu a mão, combinou, estamos juntos. Até debaixo d'água. Eu estou até agora esperando a oferta de congressos aí. E o cara fica me mandando mensagem: não, manda o Pix, hoje vai. E já passa 7 dias. O que é isso? Púlpito é bonito, holofote de ministério é bonito, mas eu quero saber no dia que a fumaça levanta, um dia que os muros são queimados, num dia que somos atacados. Eu ravala salma. Cadê os homens fiéis? O
texto diz que Davi, macho velho, caba retado, bicho era meio namorador, safado, sem vergonha, mas concernente à amizade, Davi era um cara de caráter. A Bíblia diz que a amizade que Davi tem um príncipe com um príncipe dos filisteus é tão forte que ele marcha na guerra contra Israel para honrar a amizade que ele tem com Aquis. Olha só, o caba anda vários dias e noites para ir para a guerra que não é dele, para honrar a amizade com Aquis. E tem gente que é amigo nosso, tem 10 anos de amizade, vê um cabo estranho falar mal de nós, e o cabo dá mais atenção ao cabo estranho do que aos 10 anos de amizade que a gente tem. Eita, fala Deus. Acho que não vou continuar mais não. O texto diz que Davi vai, você é inteligente, você já leu o contexto. Quando chega lá, pastores, os príncipes de os filisteus dizem: rapaz, quem é esse soldado que está vindo aí aqui? Meu amigo, é Davi. Quem? Davi? Quero ele aqui não. Que no meio da guerra ele pode se rebeliar contra nós. Não foi isso que eles falam. Ele falou assim: não, esse aí não é aquele que as mulheres cantaram em Israel? Ou seja, nós queremos ganhar essa guerra pelas nossas mãos, mas se Davi for, com essa unção que ele tem, com certeza ele vai vencer, e os elogios vai para ele. Ou seja, homem fraco sempre manifesta inveja contra o homem alfa. Pegou não? Pegou. Homem de insegurança em quem ele é, sempre será murmurador e mentiroso. E todo aquele que tem unção, ele tem autoridade, e ele é alvo de homens inseguros. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor Antônio Márcio, você não tem medo que a igreja que você é pastor tenha divisão, tenha rebelião? Eu digo: não, macho. Eu digo: porque o senhor viaja muito, qual é o segredo que a igreja está lotada? Pergunte a Jesus. Porque a partir do momento que eu sou inseguro, quem é meu opositor vê a minha fragilidade, vai atacar, vai colocar. Mas se o caba vê que o caba é de olhar, é tipo na favela. Quem já foi de favela, quem já viu? Os cabas vêm armados para cima da gente, e esse a gente levanta o olho, abre o peito e diz: e aí? Aí o cara: não, passa aí. Agora a gente fica Ô geração de homens frouxos, que sai de culto falando, sai de culto murmurando, mas quando chega perto da gente é sorrindo. Não, hoje eu quero profetizar caráter, fidelidade. Cadê os homens de fidelidade aqui? Me ajude a adorar. Só se você for. Derrava a mão. Não queremos ele. Olha para mim, macho velho. Homens mentirosos não gostam de andar com homens de verdade. Homens com a sua fragilidade masculina não gosta de andar com homem de integridade, porque ele sabe que a luz que está nesse cabra vai envergonhar as trevas que está nele. E se ele não consegue derrubar o cara, ele tenta influenciar para que as trevas dele apaguem a luz dele. Mas na hora que ele se posiciona, eu tenho um caráter. Eu deixei de comer drobadinha, mas eu continuo odiando mentira, ingratidão e murmuração. Alguém está no culto? Agora pensa comigo, para a gente sintetizar. Eu estou cheio de Jesus. O caba vai honrar a amizade. E qual foi a recompensa que Davi teve? Davi, vem cá, meu amigo, deixa eu te falar. A política está chegando aí, você sabe, né? Então, eu sou seu amigo, mas eu tenho que agradar os príncipes. Quem tem ouvidos? E o amigo faz o quê? Troca Davi pelos príncipes. Olhe bem para mim. As mesas que você senta e as alianças que você faz e com quem você faz revela o tipo de homem verdadeiro que você é. Pensei que os irmãos dão glória, aleluia. Não entendi, não. Posso continuar? Bom. E esse ano de 2026, o que vai ter de mesas revelando o tipo de homens que somos
O texto diz que Davi volta. Posso continuar, irmãos? Quem ainda está aqui? Quem ainda está no culto ainda? Isso, ó, gostei. Já está me dando dor de cabeça já. Quando ele volta, Deus te usou agora, viu? Ele parece estar mais magro. Esse cara me levou numa churrascaria, velho. Que churrascaria top, parabéns, viu? Mas aí o garçom convidou eu e os meninos para ir embora. Não sei porquê. Eu tinha levado meus meninos, né? Meus meninos estavam comendo. Eu tenho um Mateus lá em casa. Se você ver o prato dele, meu filho. Volta para cá. O texto diz que Davi volta cansado com seus companheiros. Primeiro, o amigo lhe troca. Sobra quem? Os companheiros. Companheiro não é amigo. Companheiro é quem está no mesmo caminho, realizando as mesmas coisas e no mesmo ambiente. Ok? Por isso que a Bíblia faz distinção entre irmãos de igreja e amigos. Nem todos aqui são amigos, mas todos nós somos irmãos de igreja. Alguém entendeu? O texto diz que quando Davi volta, ele enxerga a fumaça de longe. Primeira coisa que acontece no dia da crise: visão. E a fumaça é a antecipação da destruição. E quer incomodar um cara de valor? É quando a antecipação da derrota, a antecipação do fracasso da educação do filho, a gente começa a notar o comportamento e a gente pergunta: aonde foi que eu errei? O texto diz que eles enxergam de longe. Eu sinto o Senhor aqui. E eu quero convidar os senhores e senhoras. A conferência de homem, mas está cheia de mulher aí. E tem umas fazendo assim, ó. Eu espero que ela não grite. Fala, Deus! Eu espero. Onde que eu estava? Olha o TDAH. Quando eles enxergam de longe. Cara, homens treinados na guerra. Cabras que cresceram no suor da batalha, no cheiro do aço e do sangue. Cabras que enfrentavam exércitos. Mas você quer saber algo que machuca um homem de fidelidade? É quando mexe em quem ele ama. Cara, tu pode passar fome, mas se quem tu ama diz que está com fome. Eu estou olhando nos olhos de uns cabras aqui, que se dependesse dele, ele daria a lua para os seus filhos. Se dependesse da intensidade do valor e do princípio de amor que ele tem, ele daria a vida pela sua família. Mas tem coisas, aleluia, que a gente não pode evitar. O texto diz: enquanto Davi está ocupado na guerra, uma tribo nômade, os amalequitas, e tem mestres aqui, se eu estiver errado os senhores me corrijam, que arqueologicamente é reconhecido como os gafanhotos do deserto. Existe uma tese arqueológica que os cabas tinham uma estratégia psicológica e física para poder vencer as batalhas, e uma delas era ter armaduras que representassem feras, e que era escrito na Mesopotâmia: nós matamos, roubamos e destruímos. Porque todo covarde, ele só ataca na ausência do homem. Era uma tribo covarde, porque ela não enfrentava os homens, enfrentava as tribos quando os homens não estavam. Eles invadiram. Jesus está curando alguém aqui. E levaram os filhos e as esposas. Essa semana eu tive que atender um grande amigo. E o cara é extremamente conhecido no Brasil, não precisa entrar no mérito. Que a gente tem a parte terapêutica, acho que os irmãos já entenderam, e a parte da psicologia da minha esposa. O cara está destruído, porque ele descobriu que o filho já tem 2 anos dependente químico, e não vinha me dizer que quando a fumaça levanta, quando o mal atinge quem amamos, quando o mal atinge a quem devemos proteger, a quem devemos liderar,
Vou falar uma frase e ver se alguém se conecta, porque eu quero aplicar o texto. Os guerreiros também choram. Pastores, o texto diz que homens experiência em guerra, no suor, no sangue, na lâmina. O versículo 4, os senhores leram que esses guerreiros levantaram a voz em choro tão alto que perderam a força. Vai ter dia que a nossa fidelidade vai ser testada, num dia que os muros são queimados, a fumaça é levantada e a dor, uma das piores dores, é um pai que não conseguiu proteger, sem ser, não é culpa dele, aconteceu. Não sei se tem nordestino aqui, mas eu cresci ouvindo: quem chora é fraco. E eu tinha um gatilho mental em casa, e todas as vezes que eu tinha uma discussão com a minha esposa, e não vem com essa demagogia, uma coisa que eu fico revoltado é com esses caras que dizem que dá palestra para família, para casal, eu sou do ciclano e não sei o que, a gente não briga. Eu digo que todo mundo está casado. Não discute. Somos seres humanos imperfeitos dentro de um casamento que tem um propósito perfeito. Mas são duas pessoas imperfeitas que precisam amadurecer e crescer. Vai ter dia que vamos estar bem. Inconscientemente nós gostamos de transferir para quem amamos as nossas crises, porque sabemos que ela pode suportar porque nos ama, e a gente recebe do mesmo jeito. A coisa que me incomoda é a demagogia de uma vida perfeita. Não somos perfeitos. Não existe família perfeita. A Bíblia nos diz que os homens de Deus do Velho Testamento, eu falei para pessoas inteligentes, pergunta: a família de Moisés era perfeita? A família de Davi foi perfeita? A família de Adão, de Abraão foi perfeita? Deus nunca fingiu de que a família seria perfeita, mas Deus sempre revelou que o propósito dele é perfeito para mudar as pessoas imperfeitas. Pegue na mão de alguém, por favor, dá uma balançada, vê se ele acorda aí, diga: a fumaça vem, irmão. Vem com papo não, uma hora a tua fé vai ser testada, uma hora a tua fidelidade vai ser testada, uma hora Deus vai te testar para tu deixar de ser menino e ser homem. E na batalha menino chora, mas na guerra o homem se levanta. Alguém está me ouvindo? Cadê os guerreiros? Eu quero ouvir o som de homens guerreiros aqui hoje. A família muda, a esposa pode olhar 30 anos, mas no dia que o homem se posiciona, a família muda. Sim ou não? Então vamos parar com essa, como diz lá no meu Ceará. Está sendo transmitido? Não, né? Está sendo gravado? Poxa, eu ia me soltar agora. Pensei que era fechado na palestra para homens. Eu ia soltar o burrai agora. Eu ia dar um de direita, depois um cruzado. Eu ia dar 2 jabs, um cruzado. Eu gosto do meu cruzado de esquerda, que sou canhoto. Também só tenho esse. Esse dia eu fui fingir de lutar com meu menino de 13 anos, rapaz, aquele lutador de Muay Thai. Eu digo: que moleque, vou te ensinar. Rapaz, no terceiro chute do menino, eu digo: ó, tua mãe está me chamando. Nossa, até hoje dói, só de lembrar. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. É na fumaça de Siclag. Os irmãos estão entendendo que é um sermão narrativo. Eu estou narrando a história do texto e aplicando. É aonde vem a nossa manifestação. O que é Siclag? É a manifestação da nossa impotência, é a revelação da nossa limitação. Claro que os irmãos são mais fortes do que eu. Vou usar a minha experiência. Teve certas crises que eu vivi na minha casa com a doença da minha esposa, a parte atípica dos meus filhos, que eu sou pai de 2 filhos atípicos. A doença do meu pai, a doença de minha mãe. Não vamos entrar em mérito quem já sofreu mais aqui não, porque eu gosto mais de pentecostal. Pentecostal disputa até para quem sofre mais.
Você roda uma roda assim, rapaz, tu passou fome, pai, que 2 dias com fome. Outro chega, tu acha que tu passou fome, macho? Eu passei foi 3. Outro dia eu passei foi 4. Eu chego, eu passei foi 30. Não, nós não estamos aqui para disputar quem sofreu mais. Nós estamos aqui para ensinar quando é que se manifesta a fidelidade. E vamos parar com essa ilusão que nós somos pessoas perfeitas. Nós vamos ser traídos e um dia já traímos alguém. Alguém vai falar de nós e um dia falamos de alguém. Ah, nunca falei. Então você é um serafim, você tem 6 asas. Você já tinha que estar no céu. Vocês convidou um doido, velho. Me convidaram para falar para homem. Ou vocês ficam dodói, se escandalizando. A religiosidade é a fé morta de quem está vivo. Tradições herdadas é a fé de quem já está morto. Há uma grande diferença. Eu posso guardar as tradições, mas o tradicionalismo é uma fé sem propósito, é regra sem propósito. E se você está se escandalizando com a minha linguagem, a sua teologia é muito fragilizada, porque está mais preocupado com o ego do seu ego do que a interpretação do texto. Vou perguntar aos senhores: os cabas chorou ou não? Deixa de ignorância, mas os cabas chorou ou não? Sim ou não? Mas eu chorar determina que eu sou fraco? Mas por muito tempo eu pensei isso. Uma vez eu comecei a chorar com 6 anos de idade. Papai pesava 110 quilos. Olhou para mim: vai chorar? Vou. Me deu um soco. Eu bati na parede e caí desmaiado por 2 horas. Mamãe tentava enxugar. Ele disse: se você pegar dele, eu bato em você também. E nesse dia, papai com 110 quilos me levantou, balançou meus ombros e disse assim: quando tu estiver adulto, se vingue. Uma vez eu quebrei uma lanterna do carro dele. Papai pegou um facão de rabo de galo. Alguém sabe o que é isso? Rabo de galo, da curva. Disse: vou lhe dar 2 lapadas. Uma para você aprender agora e uma para ficar de economia. Ou seja, eu fui condicionado a não chorar. E papai dizia: homem que chora é fraco. Mas tem dia que a gente vai pegar a almofada. Quando eu via minha esposa na UTI, quando eu via minha filha na UTI, quando todos os médicos que vinham de todas as direções não conseguiam fazer nada, e eu orava a Deus e calado, eu gritava em Deus calado. Aleluia. Eu pegava a almofada e colocava na boca e gritava. Porque tem dia que não tem lágrima, só tem aquele grito silencioso. Porque você não pode mostrar fraqueza para o filho. Você não pode mostrar fraqueza para os... Eu sou crente, eu sou pastor. Mas tem dia que a somatização das crises são tão pesadas que tem um dia que a voz vai soltar. Mas o texto diz: Anderhel Spilcomancia, que Davi com seus companheiros choram. E o choro é tão alto que eles perdem a voz. Aí os fiéis tinham que se abraçar, sim ou não? Sim ou não? Alô? Os fiéis tinham que se abraçar. Mas o que aconteceu? Os companheiros. Alô? Os companheiros pegaram pedras para atingir Davi. Os covardes, irmão, nunca nos ataca na presença. Todo covarde se manifesta na ausência. Eu tive uma dor no trigênio, que tem uma expressão técnica, neurológica. E o cara foi lá no hospital, disse que era para orar por mim. O cara chegou no leito com uma dor absurda. Alguém pesquisa o que é isso? O cara olhou para mim: só vim aqui orar por você para dizer que você tem que se confessar seu pecado. Deus te feriu e te colocou ali.
Eu confesso aos irmãos, só não deu um soco naquele cara, porque ele percebeu. Não, ele resolveu dizer que tinha que me corrigir no leito, mas não teve coragem de dizer que me corrigiu quando eu estava bem. Tem pessoas que esperam você estar fragilizado. Por isso há uma diferença entre verdadeiros amigos, amigos por conveniência, e companheiros de momento. Quem é companheiro só quer o caminho, não quer o processo. Quem é companheiro só quer pegar as pedras para te apredejar e te culpar. Alguém está me ouvindo? Então eu entendo, e aqui eu aplico que Davi olha para uns amigos, é trocado. Olha para os companheiros, é apedrejado. Alguém está comigo ainda? Olha para o sacerdote para orar por ele. O que Davi recebeu? Não posso, estou chorando. Então Davi tinha o quê? Toda a razão para desistir, sim ou não? Mas é na crise, irmão. Alguém pegou? Muitos falam de si, eu sinto o poder de Deus, mas é no dia que os companheiros estão apedrejando, que os amigos estão nos traindo, que os sacerdotes não estão para lá por nós, que a gente se posiciona. Eu tenho uma consciência, eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos, eu não posso desistir de quem eu amo, eu não posso desistir dos meus valores, eu não posso desistir. Vê se os irmãos estão entendendo a minha dissertação, se os irmãos estão entendendo a minha comunicação. Davi tinha alguém por ele? Vou fazer uma pergunta, irmão, simples, é só responder, não vai doer, não vai te humilhar, te constranger, você interagindo. Esse teu antagonismo não atrai unção, só manifesta a complexidade, porque o orgulho é a armadura de um Naamã, porque tem algumas complexidades da sua lepra. Davi tinha companheiros naquela hora? Davi tinha alguém para orar por ele? Então não se iluda, meu irmão. A maioria dos caras vão querer estar com você só no dia da festa, mas num dia das cinzas, num dia da fumaça, glória a Deus que ainda existe um Deus que não nos abandona. Cadê os fiéis? Deixa eu ouvir você. Pelo amor de Deus, tira 30 segundos e adora o Senhor, só se você confia nele. Compartilhe dos mesmos valores, não se iluda, vai te usar como copo descartável. As pessoas que não têm o mesmo alinhamento de princípios e de valores e de verdades, na primeira oportunidade te troca pelos príncipes, te troca por pedras e te abandona. Mas a Bíblia nos diz que Davi tem uma experiência com Deus. Eita, pegue na mão de alguém, por favor, balance esse caba macho aí, olhe nos olhos dele, diga: as guerras públicas serão vencidas pelas experiências das guerras anônimas. Oh glória, oh glória. Quem sente a graça de Deus não entendeu? Há uma unção de Deus nessa casa aqui. Ei, antes de Davi se apresentar no público para derrubar o gigante no público, Deus teve experiência com ele quando não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha mesa, só tinha ele e o urso. E ele teve que decidir: ou eu sou presa, ou eu sou pastor. O sniper americano diz: só existe 3 pessoas no mundo. Existe o lobo, a ovelha e o pastor. A ovelha é devorada, o lobo é quem devora, mas o pastor é quem mata o lobo. Eu não vou ser ovelha e nem lobo, eu quero ser pastor. Cadê os guerreiros aqui? Eu tenho ódio contra pedófilo, eu tenho ódio contra homem que violenta a família, eu tenho raiva de caba covarde que bate em mulher, eu tenho raiva de homem que seduz criança e adolescente. Esses cabas estão na espada de Deus, mas eu tenho alegria
alegria quando homens e mulheres se posicionam. Eu tenho alegria quando homens e mulheres dizem: eu creio. Uma sociedade de homens fracos vai ser o cenário perfeito para lobos devoradores. Que é isso, pastor? Me escandalizei. Quem sabe a carapuça não está servindo. Os pedófilos dizem que o melhor lugar deles se introduzir é a igreja, porque tem que acolher todo mundo. Esse dia o cara mandou uma mensagem para mim afrontoso. É bom falar no celular. Eu queria falar era perto. Acaba bom. Porque eu pedi que todo obreiro da igreja, que eu sou pastor, de auxiliar, mas pastor, vai ter que ter o nada consta criminal. Ó, silêncio. E eu estou com um documento preparado para o meu campo, não sei o de vocês. Quem for mexer com o departamento infantil tem que ter criminal e psicotécnico. Porque um sociopata pode estar do nosso lado, um pervertido pode estar perto das nossas crianças. Eita, eu tenho uma palavra de Deus aqui. Os lobos só fogem quando escuta a voz do pastor. Diz que estava saindo da igreja porque eu era muito radical. Digo, saia mesmo. Demorou. Como assim, pastor? Porque eu estou sabendo que tu está espancando tua mulher. E se tu continuar aqui, o primeiro a te denunciar para a polícia sou eu. Mas isso é fraqueza? Fraqueza não, fuleiragem. Isso é crime. Isso é um criminoso. E os pastores da Assembleia de Deus têm que parar de ser omisso. Tem que começar a se posicionar. Não trate crime com fraqueza. É crime, e crime se trata com crime. 2 mais 2 é 4. Eita, escandalizou. Olha o peso. Nesta noite tem homens que vão se posicionar. Não tenho amigos, mas tenho Deus. Não tenho companheiros, mas tenho Deus. Eu não abro mão dos meus filhos. Quem entra na guerra comigo? Quem não abre mão da sua família? Quem não abre mão dos seus valores? Quem não abre mão do seu ministério? Gera escândalo, vai ter um murmúrio depois da palavra. Mas eu vim com o profeta para dizer: prepara a liderança de homens, vai sacudir. Os que forem devoradores vão cair, mas os fiéis vão se multiplicar. Vai crescer quem recebe a profecia. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de ir embora? Não está devendo nada? Está celebrando a palavra? Porque só se alegra com a mensagem dessa, irmão, é quem não deve a verdade. Mas quem se ofende de ouvir verdades é porque é alguém que vive pela mentira. Mas quem vive pela verdade, meu irmão, quanto mais ouve verdade vai se alegrando. Quanto mais ouve verdade vai dando glória a Jesus. Tem alguém ainda? Eu exausto, pastor, tentando dormir. E o Espírito Santo falou: não, você vai orar, porque eu preciso te revestir. Porque o boicote contra aquele culto é grande, a rebelião e o fermento é grande. Mas eu vou balançar, mas eu vou levantar os fiéis. Recebe graça agora, irmão, recebe graça agora.
pergunta é: aonde buscar força? O amigo lhe trocou, desiste, Davi. Ciclag está queimada, desiste, Davi. As famílias foram levadas, desiste, Davi. Não tem sacerdote para orar por ti, desiste, Davi. Mas lembra que eu lhe falei, eu tinha mais coisas para falar, mas eu dou de língua, o tempo foi embora. Vocês perceberam? Voou o tempo, misericórdia. Tem culto que irmão, está filmando, né? Eu vou tirar o microfone, né? Ei, tem culto que passa. Não, agora a gente passa. Ele vai falar da bezerra, depois vai falar da ração. É ou não é? Aí você olha assim, o que ele quer dizer? Ninguém vai, só eu, ninguém vai ser sincero. E tem culto que você fica assim. Mas vamos lá. Os valores eram dos amigos ou era de Davi? Os valores que Davi tinha era para os companheiros ou para a sua consciência? A missão de Davi era para agradar os homens ou agradar a Deus? Estou fazendo a pergunta, espero a resposta. Você é um povo educado, Goiânia é educado. Então Davi tinha que se posicionar por quê? Os amigos lhe dão essa inspiração? De vez em quando a gente pega uma inspiração do nosso passado, sim ou não? A gente vai lá nos nossos pais, da nossa herança. Vamos, irmão, volta para o culto, Mas vamos lá. Aonde Davi estava quando Samuel foi orar e ungir o rei de Israel? Trabalhando. E aonde os irmãos de Davi estavam? Na casa, mas num lugar definido. Aonde? Na mesa. Quero levar os irmãos a pensar comigo. Por que Davi não estava na mesa de Jessé? O maior medo que eu tinha na minha vida de casar é porque o meu avô foi um péssimo pai, o meu bisavô foi um péssimo pai, o meu pai foi um péssimo pai, os meus primos, meus tios. Eu aceitei Jesus, eu digo, eu acho que não vou querer ser pai não, porque eu não sei, ninguém me ensinou a ser pai, só me ensinou a ser um péssimo pai. Mas quando eu me fortaleço no Senhor, a minha referência vai ser. E se você for no meu escritório, para a glória de Deus, tem vários diplomas lá. Não vou falar em mérito. Mas o que está no centro principal é um diplomazinho todo bonitinho, chamado Melhor Pai do Ano. Quem me deu foi a Mainara, minha filha. E a escola reconheceu que eu fui o pai mais participante, o pai mais... E os meus filhos filmaram e perguntaram aos 4: quem é o seu pai para você? Então, cara, eu sou rico. Porque os meus filhos conhecem Jesus. E eles conheceram Jesus através de mim. Porque aqui é uma coisa, mas é na sua casa que verdadeiro fiel se manifesta. Termino minha participação. Uma pergunta para a gente aplicar. O ambiente não justificava a desistência? Então Davi poderia ir na mesa de Jessé e dizer: não, mas eu aprendi com o meu pai que a gente não rejeita filhos. Mas Davi estava onde? Na mesa? Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Qual é a mesa que faltou para você? Porque quando nós não tratamos as mesas que nós não setamos, nós negamos as mesas dos nossos filhos. Alguém entendeu? O Espírito Santo me toma e manda dizer para alguém: não transfira para os seus filhos aquilo que foi transferido para você, mas aquilo que foi transferido para você, transforme para que seus filhos vivam o melhor que Deus tem para você. Desista, Davi! Desista, Márcio! Você não tem referência da mesa de Jessé, você não tem referência de amigo, e pior, você não tem referência de liderança espiritual, porque a liderança espiritual, Davi, que você teve foi Saul, e devendo de te acolher. Então o cara tinha tudo para chutar o pau da barraca, sim ou não? Mas ele desistiu.
Porque aí é a diferença. Eu não vou fazer honrar os homens por causa dos homens. Eu vou honrar os homens por causa do Deus que eu creio. Demana, não é que eu sou besta porque eu trato alguém com a educação que me trai. Porque tem gente que é tão ruim que ela vai te traindo olhando nos teus olhos. Sim ou não? Mas eu vou tratar essa pessoa bem dentro do carro dela. É pela minha consciência diante do Deus que eu sirvo. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Eita, pastor, tá lindo, viu? Ei, escute, pastor, escute, pastores, escute, líderes. Esse departamento Deus tem um investimento. Aleluia. Porque se você sara os homens, você vai sarar as famílias. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Se você dá importância aos homens, você dá importância. Porque o sacerdote é sarado. Não vai faltar mesa. Não vai faltar lugar na mesa para o casamento. Não vai faltar lugar na mesa para os filhos. Davi desistiu. Davi se entregou às cinzas. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para alguém. Desista não, macho. Não se entregue a essa crise não. Essa crise não é para destruir você, é para treinar você. É para manifestar quem é fiel e quem não é. Oh, alguém está entendendo a pregação? O texto diz que Davi se fortalece no Senhor seu. Conclusão: o fiel tem 3 posicionamentos. Primeiro, ele se posiciona dando mais importância a Deus do que às cinzas. Indiferente do que o mundo esteja vivendo, a minha comunhão com Deus não pode desistir. Segundo posicionamento: posso sim ou não? Mesmo que sejam infiéis a mim, eu permaneço fiel aos meus valores. Eu sei que está bonito, mas eu preciso entregar, porque Deus conhece os bastidores. Esse jovem evangelista, quando o convite veio, o conflito também veio. Quando a responsabilidade veio, a crise existencial também veio. Que a gente chama de crise vocacional. Será que foi Deus? Quando profetas velhos não fazem, querem incomodar os profetas novos de realizar. Alá o emite é. Tu estás no lugar certo, no tempo certo e na função certa. O teu inimigo tentou te oprimir, dizendo que este culto seria um fracasso. Mas o Senhor te diz: olha como eu multipliquei. E olha como eu vou fazer mais, diz o Senhor dos Exércitos. Quando um homem de Deus te abraçar, meu filho, é porque esse homem de Deus acreditou na sua chamada. Recebe o toque do Espírito. Quem tem chamada de Deus aqui? Terceiro e último posicionamento: o homem de Deus não desiste da sua família. Esse meu amigo, pau, tal, eu vou matar, eu fiz, eu dei o melhor. Eu digo: meu filho, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Eu disse: não é se vingando e nem punindo que você vai conquistar o seu filho, mas acolhendo e amando. Paternidade não é espada de vingança. Paternidade é proteção e liderança. Eu disse: o seu filho está perdido porque não foi liderado. Como assim? Você teve tempo para os outros, mas nunca para ele. Você teve tempo do púlpito, mas nunca o tempo da mesa. Cancele as suas agendas. Pegue na mão do seu filho. Ainda dá tempo. Renuncie à fama pela sua casa. Davi se posiciona e diz: Senhor, o Senhor vai comigo? Uau! Davi não diz assim: Senhor, eu vou ter amigo para ir? Eu vou ter companheiro para ir? Eu vou ter familiar? Não, é o Senhor
É o Senhor que vai comigo? É. Então se é o Senhor que vai comigo, eu não posso desistir. Eu não posso desistir dos meus valores. Eu não posso desistir da minha congregação. Eu não posso desistir do meu departamento. Eu não posso desistir do meu ministério. Eu não posso desistir dos meus filhos. Cadê os guerreiros aqui? Se coloquem em pé, por gentileza. Quem vai se posicionar? Pastor, 9h32. Dá para orar pelo pessoal ou entrego para o senhor? Sejam sinceros. Já é 9h32. Pode? Sou ovelha. Aquilo que eu não quero que faça no meu púlpito, eu não faço no púlpito dos outros. Tá? Se fosse eu, não dava não, mas tudo bem. Quem entendeu a mensagem? Eu acho massa o versículo 19 e 20 e que fica uma profecia para mim e para você. Aleluia. Aleluia. E Davi, mesmo cansado, reconquistou. E ele só abaixou a espada depois que conquistou tudo que era dele. O meu filho Mateus passou por 5 especialistas e todas as vozes que eu ouvi eram negativas. O meu filho Mateus passou por 5 anos de terapia e nunca evoluiu em nada. E no último, o neuro disse: senhor, ele é suporte 2 mesmo, ele tem deficiência intelectual e ele é não verbal. Sempre diz assim. Aí eu olhei nos olhos dele: tudo bem, essa é a sua palavra, mas a palavra da minha vida e da minha família é o sim de Deus e o amém de Deus. Não entendeu? Terça-feira agora, um menino que não sabia ler, não sabia escrever, tinha problema de locomoção física. Não conseguia falar em público porque gaguejava. Foi o pregador de um dos maiores congressos de Brasília. Pegou o microfone e não estava agendado. Chegou para o presidente e disse: pastor, eu tenho uma palavra para a igreja. E o pastor, eu pensei que ele ia falar 2 minutos. Pegou o microfone 30 minutos e profetizou. E pegou o pregador da noite e botou no bolso. Leu o texto, explicou o texto, aplicou. Para você não é muito, mas para mim, que eu não ouvi a palavra pai do meu filho, hoje eu vejo ele lendo, escrevendo, lutando e agora pregando. Se eu nunca ter obrigado, é isso que eu quero profetizar na tua vida. O milagre que aconteceu na minha casa vai acontecer na tua em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Mas se posicione. Quando o homem assume o sacerdócio, a sabedoria é para a mulher, mas a vida espiritual da família é do homem. Se tu começar a ler a Bíblia perto dos teus filhos, eles vão ler. Se tu fizer testemunho de Deus na tua casa, eles vão seguir. Você chega para os meus 4 filhos e pergunta qual é o sonho deles. Querem ser pregador. Eu digo: para com isso, menino. A gente é da Assembleia de Deus, é o universal, não. A gente não vai ter dinheiro, não, trem. Vão ser médico, advogado. Misericórdia. Não, papai, eu vou ser médico, mas eu sou pregador. Eu vou ser juiz, mas eu vou ser pregador. Eu digo: por quê? Porque a coisa mais linda que eu tenho na minha vida é dizer: eu sou filho de um homem de Deus. Eu sou filha de um homem de Deus. Eu sou filho de um homem de Deus. Alguém está no culto? Eu sou filha. O destino dos teus filhos será o reflexo do seu posicionamento. O futuro da sua casa é o reflexo do seu posicionamento. A tua fidelidade a Deus vai fazer os teus filhos escolherem a sua fidelidade. Feche os seus olhos, se examine. Quero convidar os pastores à frente. Os irmãos moram longe, eu também. Tenho que pegar um voo agora de madrugada. Mas eu preciso orar aqui na frente em 2 minutos por 2 pessoas. A primeira: pastor,
Eu estou passando esse processo de Ciclag, crises, muros queimados, sonhos feridos. Mas com essa palavra hoje, mesmo na minha fraqueza, eu me posiciono. Eu vou me fortalecer no meu Deus. E eu vou viver tudo o que Deus tem para mim, para minha casa e para minha família. Quem precisa dessa oração? Quem precisa desse posicionamento? Corre para frente, macho velho, para a gente terminar aqui. Corre, 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 corre. Canta, meu filho, canta. Aqui em cima. Te adorar é o que isso. Você entendeu? O milagre da tua família pode acontecer hoje. De pé, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Pela fé estou sentindo que a unção de guerreiro está tomando a vida de alguém aqui. Pela fé alguém está recebendo unção de autoridade. E o destino dos teus filhos vai mudar. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Poder de Deus, recebe aí, crente. Eu posso não ver o amanhã. Recebe a graça. Hoje Você vai ver o milagre de Deus na tua esse família. deserto vai chegar. Jesus está batizando aqui, irmão. O Espírito de Deus está enchendo alguém. O Senhor A está unção de Deus cuidando está de levantando guerreiros agora. Guerreiros. Abra suas mãos, por favor. A mamanaeshia Maria. Olha o que o Espírito Santo está me tomando de forma profética. Davi não teve a mesa de Jessé, mas Davi teve a mesa de Deus. Entre a mesa de Jessé e a mesa de Deus, canal de Deus, se prepare para este congresso de homens. Aqui é uma igreja pentecostal, é? É uma igreja que acredita na atualidade e continuidade dos dons. O Espírito do Senhor está me tomando com a visão espiritual. Está descendo anjos com armaduras diferentes. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou liberando autoridade para os meus ungidos. Recebe agora, homem de Deus. Recebe agora, agora. Seja cheio do poder de Deus aí. Desceu. Virou. E dia lá abaixo. te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Levante suas mãos e celebre o milagre. As tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Só o som dos guerreiros agora.
Só as vozes dos homens que crêem no milagre de Deus na tua vida e na vida da tua família. Cadê os guerreiros que vão prosperar, vão enriquecer? Eu quero ouvir as vozes dos homens de Deus que vão viver o que Deus tem para você. Adore e recebe, adore e recebe, adore e recebe. Aleluia. É hoje, é hoje. Hoje Deus marcou esse encontro. Aleluias. Querido, eu estou sentindo que hoje Deus quer salvar. Deus quer salvar vidas aqui. Onde está a primeira pessoa aqui? Onde está o primeiro homem corajoso? Vem aqui, meu irmão. Vem, rapaz. Você é nosso. Você é do céu, você é de Deus. Os céus te chamam aqui hoje. Os céus te chamam aqui hoje. Vem, vem, vem. Deus está à tua procura. Deus está à tua busca. Vem, meu amigo, vem. Vem aqui hoje, aproveita esse fogo. Aproveita essa chama que arde e consome. Deus não quer só mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua vida, a vida da tua família e a vida da tua geração. Vem, vem aqui hoje, vem, meu irmão, vem aqui hoje. Vem hoje, rapaz, é hoje, vem cá, Remandas, vem cá, meu irmão, é hoje, aleluias. Vem, meu amigo, vem aqui hoje, é hoje, olha, é hoje é o dia, hoje é o teu dia, hoje é o dia que Deus escolheu. Aleluias, aleluias, aleluia. Deus quer.